Reversão, essa série que tem nos acompanhado desde o início do mês passado e tem nos trazido reflexões a respeito daquela versão que nós queremos resgatar, a versão original do próprio Deus Criador para nós. Essa é a versão que a gente quer resgatar através dessa série, através dessa reflexão. E hoje nós vamos dar sequência, então, a essa série. Que bom ter você aqui com a gente nesse feriado prolongado de carnaval, que bom a gente poder se encontrar aqui, que você faça desse tempo um tempo mesmo de perseguir a vontade de Deus na sua vida. Eu, começando aqui para a gente pensar, estava pensando numa música, até depois me arrependi de não ter pedido para o Beto para a gente cantar, Dias Melhores, do Jota Quest. Essa música fala que nós vivemos esperando dias melhores, vivemos buscando dias de paz, dias a mais, dias em que não deixaremos para trás, vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. E essa série tem tudo a ver com isso, e esse tempo que a gente separa, se você está aqui, eu tenho certeza que você está em busca disso, de resgatar essa versão original que o próprio Deus Criador planejou para a sua vida, para a minha vida. Então a gente vai conversar um pouco a respeito disso. O texto que a gente tem usado como base para essa série é o texto de Mateus, capítulo 5, Jesus falando pela primeira vez, Jesus trazendo um discurso que vai ser transformador para a vida de todos os que ouvem, todos os que ouviram no passado e nós que estamos aqui ouvindo mais uma vez nessa noite. O texto diz: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali assentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Jesus sobe ao monte e essa cena, essa imagem, nos remete a uma outra cena. O povo judeu, o povo de Israel, quando vê alguém subindo no monte, já lembra de Moisés indo até o monte, tendo um encontro com Deus, recebendo a sua palavra, recebendo a revelação de Deus. Então, monte tem a ver com isso, com Deus falando, Deus se revelando, e tem a ver com ensino, com algo que Deus quer falar ao nosso coração. E agora, por meio de Jesus, Deus fala novamente a Israel, trazendo uma palavra de vida, de esperança e de transformação, mas não somente para Israel, para todos que ali ouviam. Havia ali uma multidão, uma diversidade de pessoas que ouviam Jesus falar naquele momento. E Jesus está inaugurando os seus discursos, o seu ensino público, falando a respeito desse novo reino que começa a partir da sua vinda e que tem a ver com o plano de Deus de restauração do caos do mundo que entrou em colapso a partir do pecado. Quando Jesus sobe então ao monte, ele se assenta, é confortável para quem está ali, é comum, é esperado que ele diga alguma coisa, que ele ensine algo, porque os próprios mestres, os próprios rabis, quando iam ensinar, se assentavam e traziam algum ensinamento. E agora, pela primeira vez, Jesus está fazendo isso publicamente, o próprio Deus Filho proclamando o Evangelho do Reino. E várias vezes ele vai dizer, então, ao longo desse capítulo, sobre a felicidade. Ele vai dizer: felizes são aqueles, felizes são aqueles. E essa palavrinha que persegue a gente ao longo dessa série é a palavrinha Makarios, que no grego significa bem-aventurados, abençoados ou felicíssimos. Tem a ver com uma felicidade que transborda, que vai além da felicidade que um ser humano pode provocar em outro, que algo material pode trazer ao nosso coração. Tem a ver com algo divino, com algo pleno, com a plenitude da felicidade, algo que todos nós buscamos. Alguns estão buscando hoje nos blocos de carnaval, estão bebendo por aí, usando algum tipo de substância, buscando exatamente encontrar essa felicidade. E Jesus vai falar a respeito disso o tempo todo. A gente viu nas últimas semanas, inclusive,
nos versos 3, 4 e 5, Jesus falando um pouco a respeito disso, ele diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. A pobreza espiritual, a necessidade de encontrar a pobreza espiritual como uma realidade para que haja a plenitude, a felicidade. Felizes os que choram, pois serão consolados. E como é gostoso, como é importante a gente ouvir essa mensagem, essa promessa vinda da boca do próprio Deus, Jesus falando: felizes os humildes, pois herdarão a terra. E a semana passada a gente viu bastante a respeito dessa qualidade que é tão rara hoje em dia no nosso planeta, a humildade. Como a gente encontra gente arrogante pelo caminho, como a gente se torna arrogante com o passar dos anos, porque a gente se acha mais inteligente, mais conhecedor da vida. Aqui Jesus está falando de uma reversão interna. Jesus está falando: olha para dentro de si e perceba que algumas coisas precisam mudar de dentro para fora para que haja uma mudança externa. E esse é o convite. Jesus fala: você está com vontade de encontrar a graça de Deus, a transformação? Você quer aprender a respeito de si mesmo? Quer aprender a lidar com outras pessoas? Então, presta atenção que eu vou ensinar vocês. Se você perdeu essas 3 primeiras palestras que já foram proferidas até aqui, entra lá no nosso aplicativo ou então no nosso canal no YouTube, Comunidade Campolim. Lá você encontra essas palestras, você pode ver, você pode compartilhar isso com seus amigos. E hoje nós vamos conversar a respeito desse tema: perdas e danos. Quantas perdas, quantos danos nos causam pessoas ao longo da vida? Quantas perdas nós sofremos? Quantas perdas, quantos danos até aqui, neste ano de 2019, nós já sofremos? A gente poderia citar inúmeras, talvez perdas coletivas, de pessoas que tragicamente perderam suas vidas numa barragem que se rompe de uma maneira irresponsável e leva o rio, leva a vida, leva uma cidade para a lama. Perda de meninos que tinham um sonho de se tornarem jogadores de futebol, de ganhar a vida desse jeito. Mas também perdas pessoais, perdas talvez no âmbito de relacionamentos, marido e mulher, um casamento que se vai, uma amizade antiga que se acaba, ou então um emprego que a gente pode ter perdido, ou aquela rasteira que a gente tomou no nosso trabalho, aquela puxada de tapete, uma sociedade que não deu certo, que deixa a gente frustrado. Eu não sei, tanta coisa, apesar de tão pouco tempo já acontecendo nesse ano. E é momento, sim, da gente fazer uma pausa para refletir. Como a gente vai lidar com essas perdas? Perdas de uma vida que até aqui se mostra meio frustrante. Eu não sei. Jesus vai nos dizer então nessa 4ª bem-aventurança da seguinte maneira, no verso 6 do capítulo 5 de Mateus: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes, felicíssimos, vocês serão plenamente felizes. Vocês que têm sede, fome e sede de justiça, vocês vão ser saciados. Eu não sei se você já sentiu fome, aquela fome aguda de mais de um dia sem comer, ou a sede de um dia inteiro sem beber água. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas o sentido do texto tem a ver com isso. Eu estava uma vez no Mato Grosso com meu pai, andando a cavalo o dia inteiro, e a água acabou antes do planejado, e chegou uma hora que eu já estava desesperado: eu quero água, eu quero água. Sabe quando você já está quase fazendo xixi na garrafinha, pensando, é água. Desespero. É dessa sede absurda, dessa fome,
avassaladora que Jesus está falando. Algo que a gente persegue. E chegamos na beira de um rio. Eu falei, agora, né? Aí meu pai falou, não bebe dessa água. Eu falei, por quê? Ela está meio marrom, mas deixa para lá. Você dá uma banada assim e bebe. Ele falou, não, essa água é salobra, meu. Salobra. Quem disse que no Mato Grosso não tem água salgada, né? Um rio salgado. Não dava para beber aquela água. A sede continuou até às 6 horas da tarde, quando a gente chegou em um lugar que tinha água para beber. Sede, sede, fome e sede de justiça. Essa palavra-chave aqui, esse conceito-chave de justiça que Jesus levanta, que no grego é o de kaiosine. Essa palavrinha que nos intriga. Justiça, que seja feita, é o que a gente quer, a gente tem sede, a gente tem gana de fazer justiça, inclusive com as próprias mãos, se for necessário, se nos derem a chance. Essa palavrinha tem a ver com uma atitude humana, sim, porque muitas vezes está em nossas mãos fazer justiça. Está sob o nosso poder. Estamos com todas as condições, todas as habilidades, toda a influência para fazer justiça. Justiça àquele que precisa e não tem condição de se defender, de se ajudar, de resolver o seu problema. E a expectativa é que sim, que a gente resolva, que a gente faça justiça quando está em nossas mãos esse poder. Essa palavra também tem a ver com um dom divino, porque muitas vezes a gente se esquece que quem nos torna justos, quem nos justifica é o próprio Deus. Em Cristo Jesus nós somos justificados. E é a partir da justiça que nós encontramos em Jesus, através da cruz, é que nós nos tornamos merecedores do amor, da graça, do perdão de Deus. Mas ainda há uma terceira via dessa palavra, que é a mistura das duas coisas. Justiça como um dom de Deus, sim, mas também como uma tarefa. Dom de Deus porque eu recebo algo imerecido, que é o amor, que é o perdão, que é a graça de Deus, e eu devo transbordar isso na vida de outras pessoas. É disso que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo que nós temos sim que derramar graça. O dom de Deus que nos é dado, o presente que Ele nos dá, nós temos que derramar sobre outras vidas. E como isso é complicado quando o assunto é injustiça. Quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se sente lesado. A nossa vontade não é derramar graça, não é derramar perdão, não é derramar amor, bondade, segunda chance. Quando eu penso nesse assunto, não tem uma história que me vem à mente senão a história de José do Egito, que viveu a injustiça em várias fases da sua vida. Desde a sua juventude, da sua adolescência, foi um menino injustiçado. Vamos ler um trecho que a partir do verso 2 de Gênesis 37 nos fala: este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Repare o contexto que está se formando aqui. A cena é de um pai idoso com 12 filhos, sendo que o caçulinha, o preferido, um adolescente, é o filho do seu coração, filho da sua velhice. Um piso escorregadio no qual Jacó vai derrapar. O texto diz ainda:
Continuando, por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ambiente familiar, família mosaico, filhos de mães diferentes, algo muito comum nos nossos dias, uma família que está fragmentada. Alguns comportamentos naturalmente levam a gente a cometer injustiça ou a sofrer injustiça. Eles provocam isso. Eu não sei se você reparou quando a gente leu. Um deles é o amor desequilibrado. O texto que a gente leu diz que Jacó amava mais que a qualquer outro de seus filhos, a José. Pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Uma linda túnica do Dalina. E aí começam os problemas. Jacó não é sábio, não é um homem muito inteligente emocionalmente. Ele não consegue equilibrar o amor e distribuir esse amor entre os seus 12 filhos que ele tinha na época. Não, descaradamente ele age de um modo que ele privilegia o seu filho caçula, o filho da esposa amada, que tanto sofreu para conquistar. Esses privilégios vão causando sentimentos ruins nos demais filhos. Mas ele finge que não percebe, ele tapa o sol com a peneira, ele é um pai omisso. Cuidado, perceba como o amor, quando em desequilíbrio, pode ser um mal, pode causar problemas. E às vezes nós, como pais, incorremos nesse erro. Quando amamos demais, sufocamos os nossos filhos de tanto que amamos, idolatramos os nossos filhos, de maneira desequilibrada nós os amamos. Pode ser também que esse desequilíbrio seja pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu namorado, pela sua namorada, pelo seu carro, pelo seu trabalho, pela sua carreira, pela fama que você tanto persegue. Cuidado, o amor em desequilíbrio, ele leva, a consequência é a injustiça muitas vezes. E é o que a gente vê aqui acontecendo. Mas além disso, a gente vê mais uma possibilidade. Alimentar a inveja. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Quando a gente se alimenta de ódio no coração, a consequência é inveja, é o afastamento no relacionamento. Não dá para sair, não consegue desengasgar nenhuma palavra boa que seja. Ações pecaminosas, injustas, vêm a partir desse comportamento. Alimentar a inveja, o ódio no coração. E às vezes a gente faz isso na nossa casa, a gente faz isso no nosso trabalho, né? Inveja do meu chefe, inveja daquele cara que abriu a boca na hora certa, falou exatamente o que eu ia dizer, mas falou 1 segundo antes. E aí foi promovido. Sabe aquela inflamação no cotovelo? Dói. Dói demais. Alimentar o ódio, o rancor no coração produz inveja, sentimentos pecaminosos, e isso pode sim levar a gente a causar injustiça. Ainda aqui a gente vê a questão do agir por impulso.
Certa noite José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. José era um adolescente de 17 anos, muito imaturo, e ele tem um dom que ele recebeu de Deus, mas ele não consegue administrar isso, ele vai afobado, contar, olha, eu sonhei que vocês estavam lá, e a gente estava colhendo, e quando a gente juntou o trigo, cada um seu feixe, o meu feixe ficou no centro, e os de vocês ao redor de mim, e os seus feixes se curvavam sobre mim, sobre o meu. Ah, José, essa durvalina está subindo na sua cabeça. Essa túnica aí está te deixando meio soberbo demais, está se achando, cara. Ele conta ainda um outro sonho, em que aí as estrelas vêm, o sol, a lua, simbolizando o pai e a mãe. Aí o pai dele fala, opa José, peraí, você está dizendo que nós, até eu e sua mãe, vamos nos curvar sobre você, perante você? Que isso? Quando a gente fala sem pensar nas consequências, quando a gente age por impulso, quando a gente posta por impulso, e olha como a gente posta sem pensar por impulso, vai dar problema. Pensa, agir por impulso vai gerar, sim, muitos problemas para a sua vida. E como a nossa sociedade atual é marcada pela impulsividade. Uma marca da cultura pecaminosa que a gente tem hoje. O texto ainda vai seguir dizendo que Jacó disse a José, seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém, apronte-se e eu o enviarei até eles. Não tem o mínimo de conexão isso que Jacó faz. Ele sabendo que a relação é ruim, ele vai mandar o menino para longe para ver o que os irmãos estão fazendo. Ele já era um X9, um dedo duro, o tempo todo diz o texto que ele falava o que os irmãos faziam de errado. E aí ele manda esse menino, dedo duro, que não é bem-vindo, para encontrar os seus irmãos, para ver o que eles estão fazendo. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe, antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. É lógico que ia dar errado. É lógico que isso ia ter problema. O cenário é complicado. Cada um está lidando com as suas vontades, com as suas emoções, de uma maneira individualista, egoísta. Vai dar problema. Às vezes a gente mata uma pessoa não fisicamente, às vezes a gente mata ela emocionalmente. Jesus vai dizer em uma outra ocasião que só da gente pensar em matar, a gente já matou. Aqui já aconteceu o assassinato de José, porque eles pensaram e eles começaram a planejar. Mas quando Rúben ouviu o plano, tratou de livrar José, Rúben, o irmão mais velho, ele diz, não matemos. Por que derramar sangue? Joguemo-no nesta cisterna vazia, aqui no deserto, e não toquemos nele. Rúben planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Ele tinha um mínimo de consciência e de responsabilidade como irmão mais velho. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Foi para o poço vazio. Vai de castigo. Judá, o outro irmão, disse a seus irmãos, o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? E aí parece que alguém caiu em si. Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Brilhante ideia. Afinal, é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Tutto buona gente, né, Paulo?
Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Venderam o irmão. Não deu nem 250 gramas de prata. Foi embora. Não era para ganhar dinheiro com isso. Porque eles queriam eliminar José mesmo. Eles queriam executar o plano de fazer-se injustiça com as próprias mãos. Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal, enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica de seu filho? Olha o desprezo, o seu filho. O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o deve ter devorado. Eles o matam, ainda que não fisicamente. Matam seus sonhos de menino e, por tabela, matam a esperança do seu pai já idoso. O texto diz que Jacó ficou desesperado, transtornado. Poderia ter morrido ali ao receber aquela notícia trágica. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda de Faraó. José chega no Egito com 17 anos, vira escravo numa casa de um grande militar. Ali ele começa a trabalhar e a se destacar pelo seu trabalho com excelência, com zelo, e é reconhecido e passa a ser o chefe por ali. Mas quando tudo parecia indo bem, tudo entrando nos eixos, ele é acusado de violentar a mulher do seu chefe. Injustamente acusado. Novamente sofre injustiça, pois José não caiu na tentação, não caiu na conversa dela de venha, vamos dormir juntos. Ele sai correndo e a sua túnica fica na mão dela e ela o acusa. A consequência é que ele vai para a prisão. Sabe aqueles jogos de tabuleiro? Tem gente que gosta aqui de jogar esse tipo de jogo. E de repente você está lá indo bem e aí vira o dado, volte 10 casas. Estava indo tão bem. Parece que acontece aqui exatamente igual. José começa a respirar depois de todo o sufoco que ele passa, vai parar na prisão. E o texto diz: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Deus estava com José o tempo todo. Se você lê a narrativa completa dessa história, você ouve essa frase: Deus estava com José, ele nunca o abandonou, nunca. Apesar dos cenários difíceis, das injustiças que ele sofreu, que ele enfrentava, Deus estava ali. E lá na prisão, mais uma vez Deus se manifesta. Ele alcança um patamar de destaque. E mais, lá ele conhece o padeiro e o copeiro do faraó, e ele interpreta os sonhos desses dois, e diz para o copeiro: olha, daqui uns dias você vai sair, você vai voltar a servir o faraó, lembra de mim, fala de mim para o faraó quando você chegar lá, hein? Beleza? Deixa comigo. Dias passam, meses passam, 2 anos se passam e nada. Será que Deus se esqueceu de José? 2 anos.
Até que um dia o faraó teve um sonho e ninguém conseguia entender o que era aquilo. 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas, 7 espigas ruins, deformadas, podres, que engoliam as 7 espigas saudáveis. O copeiro fala: pisei na bola com José. Eu sei quem pode interpretar o seu sonho, faraó. E eles trazem José. José interpreta o sonho. 7 anos de fartura. Depois vem 7 anos de miséria, de fome, de escassez. Por isso, faraó, encontra alguém para cuidar das terras aí nesses 7 anos e administrar os recursos que vão entrar, para depois você cuidar nos 7 anos que vão ser 7 anos difíceis. Para os egípcios, interpretar sonhos, os sonhos tinham uma importância muito grande. Interpretar os sonhos era algo divino. Faraó olha para José e diz: não tem pessoa melhor para administrar e cuidar dos recursos da terra do Egito nesses 7 anos do que você, José. E ele o nomeia chefe do Egito. Abaixo de mim está você. E depois você manda em todo mundo. Assim ele se torna o novo governador do Egito e administra os recursos do faraó, de toda a terra. Pergunta: o que fazer quando a gente sofre injustiças, quando há perdas e danos nos relacionamentos, no dia a dia? O que a gente pode fazer? Olhando para a vida de José, a gente tem exemplos muito bons do que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode olhar e ver que é sempre uma encruzilhada. A gente pode se amargurar ou seguir adiante. José escolhe seguir adiante. Diz o texto: o faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia, também lhe deu uma mulher. Tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. Chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Perceba a ótica, o prisma que José escolhe olhar a vida a partir desse momento. E aprenda, vamos aprender com José, para não se deixar inflamar pela amargura. Escolha seguir em frente. Sofreu perda, sofreu dano, foi injustiçado, dói, mas escolha seguir em frente. Viva novas experiências para substituir o amargo da experiência do passado. Troque o amargo pelo doce. É possível. Alguns anos atrás eu recebi esse conselho e foi um dos melhores conselhos que eu poderia receber na minha vida. Túlio, se permita viver uma nova chance para você substituir a experiência amarga por uma experiência doce, porque você é muito jovem ainda para viver amargando o seu passado. Que bom que Deus colocou essa pessoa na minha vida para me dizer isso. Seguir em frente. Confie que o Senhor é seu juiz. José confia que Deus está cuidando da sua história. Nenhum momento ele blasfema, nenhum momento ele amaldiçoa a Deus. Reconheça a bondade de Deus e seja grato, como José fez. Deus me fez esquecer as minhas tristezas, a casa do meu pai, e é assim que ele chama o primeiro filho, e Deus me fez prosperar aqui nessa terra, lugar onde eu passei muitos perrengues. E esse é o nome do seu segundo filho. O filósofo, teólogo, poeta dinamarquês Søren Kierkegaard diz: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Ok,
No entanto, ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Para de olhar para trás. Aprenda com o passado. Olha, entende o que aconteceu, deixa o passado no passado, segue adiante. Vai para frente. Viva uma nova vida. Não se deixe amargar. O que ainda a gente pode fazer nesses momentos de perdas e danos? Ou vingar-se, ou perdoar. Está no nosso DNA, apodrecido pelo pecado, escolher a primeira opção. O piloto automático é esse. Você me feriu? Eu vou te ferir. Na primeira oportunidade de volta, eu vou te ferir. Mas existe uma outra via, que é o perdão, que é um caminho mais longo a ser trilhado. José escolhe esse caminho. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados? Vamos! Olhando uns para os outros. Ouvi dizer que há cereais no Egito. Quando chegaram, curvaram-se diante dele, de José, com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram eles. E lhes perguntou com aspereza, piloto automático: de onde vocês vêm? José estava com a faca e o queijo na mão. Eu que sou casado com a mineira, queijo é o que não falta. A faca e o queijo na mão para detonar, para se vingar. Ele era o Todo-Poderoso naquele momento. E ele deve ter pensado: o mundo dá voltas. Olha onde vocês caíram aqui. Lembra dos feixes? Se curvando sobre o meu feixe. Está aí. Vocês riram da minha cara. Agora vocês vão pagar por isso. E se você ler a narrativa, a gente não tem tempo para fazer isso aqui, você vai ver exatamente isso. José, num primeiro momento, briga consigo mesmo, naquela vontade de se vingar, começa a pensar num plano, bola uns esquemas, mas o seu coração se inclina amorosamente pelo perdão. Como que a gente pode aprender isso? Para a gente não se deixar inflamar pelo desejo de vingança. Primeiro de tudo, assuma o prejuízo. Perdoar não é esquecer, não é amnésia, tá? Não é esquecer o que aconteceu. Quando a gente sofre um acidente, fica uma cicatriz daquele machucado que a gente sofreu, a gente até pode olhar para a cicatriz, mas não sentir dor, aquele arrepio, aquele frio na barriga, lembrando do que aconteceu. Quando a gente não sente mais essa dor ao olhar para a cicatriz, é porque já está curado, já passou o trauma. Perdoar é deixar a pessoa ir livremente e assumir o prejuízo pelo dano causado e não cobrar mais essa dívida. Rasga a nota promissória. Assume o prejuízo. Perdoar é isso. Eu tenho direito, ele me lesou. Os juristas de plantão aqui podem me dizer muito melhor a respeito de perdas e danos, né, Pablo? Eu fui ler e não entendi nada a respeito disso, mas o que eu entendi é que existem perdas, como um termo jurídico, e ainda os danos, que tem a ver como consequência das perdas, é isso? Mais ou menos isso. Eu tenho direitos legais, mas eu abro mão desses meus direitos que eu tinha. Eu estava certo, mas eu escolho perdoar. Isso não tem nada a ver com sentimento, muito menos um sentimento humano. Tem a ver com uma decisão. Assim como amar é uma escolha, é uma decisão que a gente toma diariamente, perdoar também é. Conte com o tempo a seu favor. Não é aquela coisa de deixa rolar, o tempo tudo cura, não. Mas perceba que dizer eu perdoo
Não vai startar um processo que instantaneamente vai aliviar o seu coração e você vai se sentir plenamente liberto daquele sentimento ruim. Leva tempo para a gente refazer um relacionamento que foi quebrado, refazer a confiança, restabelecer o relacionamento, mas dê tempo para isso acontecer então. Isso aconteceu com José. Reconheça que Deus transforma todo mal em bem. E aqui é outra frase que aparece no texto, que faz a gente perceber que realmente é algo divino. Não é só uma tarefa humana. Derramar graça sobre o outro, perdoar, ao invés de se vingar. Olha o que o texto diz. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Alguém te feriu. Você foi injustiçado. Causou danos, perdas materiais, perda de tempo, perdas emocionais. É irrecuperável tudo isso. Deixa para trás. José escolhe o caminho da misericórdia, do perdão. E ele diz: Deus transformou todo o mal que vocês queriam me causar, que vocês tramaram contra mim, em bem. Estava sob controle a situação, nunca saiu do controle. Confiem. Eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos seus filhos, e o tom da voz, o que ele diz, e as suas ações confirmam isso. É bondade, é misericórdia. Texto de Romanos 12, que nós lemos inclusive também a semana passada, ele nos aponta nessa direção. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. É o próprio Deus falando: eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. A fazer isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Deus transforma todo mal em bem e nos aponta a mesma direção para a gente seguir, trilhar esse mesmo caminho. Jesus recebe de nós todo o castigo que deveria ser nosso, vai sobre ele. E ele mesmo assim nos trata com amor, com misericórdia, com bondade. Ele vem, assume o nosso lugar, a nossa culpa, a nossa dívida impagável e quita a nossa dívida. Por amor. 2 décadas atrás, eu era um adolescente, mais ou menos da idade do José, um pouco mais novo, e nós vivemos na nossa família os piores dias, os piores anos, naquele momento que a gente poderia viver como família. Os meus pais numa crise violenta, conjugal, minha mãe entrou numa depressão profunda, e eu e minha irmã ali, adolescentes, vendo ela se afundar na depressão, meu pai ausente. Ao ponto de um dia meu pai chegar para mim e para minha irmã e dizer: acabou, eu gosto de outra pessoa, eu vou seguir minha vida com essa outra pessoa e a gente vai se separar. O chão sumiu.
Isso não aconteceu de fato, os dois não se separaram naquele momento, e o relacionamento se arrastou por 10 anos, separa, não separa, perdoa, não perdoa, não conseguiram. 10 anos depois, eles se separam. Para mim, naquele momento, foi um alívio, porque eu não aguentava mais tudo aquilo. Algumas semanas atrás, eles decidiram e nos comunicaram que eles estavam voltando a se relacionar. 10 anos depois do divórcio. Se você me dissesse há 10 anos atrás, calma, Túlio, tenha paciência, um dia eles vão reatar, eu ia rir na sua cara. Porque seria ridículo ouvir isso. Era muita mágoa, muito sofrimento, foram muitos dias ruins que a gente viveu. Mas a promessa de Jesus para nós é de dias melhores. Ele está no controle, Ele nunca sai do controle. O reino é dele, Ele é o rei do reino. Jesus inaugura esse reino. E o reino já está aqui entre nós. Já é uma realidade. O Espírito Santo de Deus já está agindo nos nossos corações endurecidos, cauterizados pelo pecado. Assim como Deus estava com José, Deus transformou lá naquela história todo mal em bem. E José se manteve firme ao longo daqueles mais de 10 anos. Apesar das coisas ruins, das injustiças, construindo dias melhores, vivendo para a glória de Deus. E você? O que você está esperando? Está esperando alguma coisa acontecer? O que você tem feito para construir dias melhores? Qual é o alicerce do seu coração? Será que é o rancor? O ódio? A amargura? É muito sério, gente. É necessário a gente cuidar da saúde espiritual do nosso coração para não deixarmos o nosso coração se cauterizar, endurecer, e aí começarmos a achar que o pecado é normal, que a injustiça é normal, que dar o troco é normal, que é isso mesmo, esse é o caminho. Não alimente o seu coração com ódio, com amargura, com a falta de perdão, com a autopiedade. Alimente o seu coração do Evangelho, que é Jesus, a boa notícia da salvação, de dias melhores, de esperança naquele que veio para morrer no seu lugar, no meu lugar, para que houvesse esperança de vida nova, de alegria, de paz. Jesus é a cura para o nosso mundo adoecido, sim. Ele é a cura para os nossos corações endurecidos, sim. Humanamente falando, é difícil perdoar, recomeçar. Perdoar aqueles que nos feriram, que nos injustiçaram. José governa o Egito. Aos 30 anos de idade, ele se reconcilia com os seus irmãos, salva o seu povo, salva o Egito e toda a região da miséria, da fome, porque ele se mantém firme e obediente no caminho que Deus planejou para ele. Caminho de vida, vida abundante, de graça. José é uma sombra de Jesus. A sua figura aponta o tempo todo para Jesus, e se você ler a Bíblia atentamente, você vai perceber que o tempo todo os autores estão fazendo isso, estão apontando para Cristo, o Messias que virá. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma palavra, uma profecia que aponta para o Messias que virá, aquele que vai cumprir com perfeição e obedecer. Jesus, olhe para Jesus. Então, não olhe para José, aprenda com José, mas olhe para Jesus e molde o seu coração a partir do coração dele. Viva os seus dias na expectativa da justiça que vem dele.
Jesus não está prometendo que você, como discípulo e discípula de Jesus, nós, seus seguidores, não vamos ser injustiçados nesse mundo porque o seguimos, não. Vai ter injustiça para nós também, a gente vai sofrer sim. Mas a promessa é que podemos ser felizes e seremos saciados nele. A nossa fome, a nossa sede de justiça não vem de uma pessoa qualquer, vem do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Renda-se. O convite é renda-se a Jesus, porque Ele está aqui sedento para se relacionar com você. Ele quer matar a sua sede, a sua fome de justiça, e Ele quer ver você derramando isso sobre a vida de outras pessoas. Às vezes a gente se pergunta, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Túlio, a resposta vem, isso só aconteceu uma vez e essa pessoa boa se ofereceu como sacrifício. Não se faça de coitadinho, não se ache melhor do que ninguém porque você não é, eu não sou. A única pessoa boa que viveu nesse mundo se entregou por nós numa cruz. Quero convidar você a pensar nessa semana para não amargar, para não endurecer. Comece a agir como Jesus, ore mais, busque a vontade de Deus em sua palavra e a pratique. Seja mais servo, sirva pessoas ao seu redor, se humilhe. Perdoe, recomece, reconecte-se, doe-se, sacrifique-se. É dolorido, mas também é curador, é cicatrizante para o nosso coração, quando a gente escolhe esse caminho do perdão. Seja a melhor versão de você mesmo em 2019. Você vai conseguir isso quando você olhar para a cruz e se render. A promessa é: felizes são aqueles cujo maior desejo é fazer o que Deus quer. A justiça pertence ao Senhor. Abençoados, felicíssimos são aqueles que têm fome e sede de ver a justiça de Deus prevalecer e não a sua própria justiça. Assim a gente vai ficar satisfeito nele, não em nós. Converse com Deus a respeito disso agora. Feche seus olhos. Tenha um tempo de conversa sincera com o Deus Criador. Busque essa versão melhor que Ele quer te oferecer. Persiga isso. Peça para Deus sondar o seu coração. Quem você precisa perdoar? Que atitudes você precisa deixar de praticar para que não alimente o ódio, o rancor, a imaturidade, para que você cresça no amor, derramando graça e justiça.